Muita gente acha que a falta de clareza é por pensar pouco, mas é aí que está a pegadinha. É justamente o contrário. Na prática, a maioria das pessoas que não tem clareza é justamente porque pensa demais, mas pensa sem estrutura. Porque a clareza mental, ela não é um silêncio na mente, ela é saber organizar tudo aquilo que aparece. E quando tudo que aparece na mente, tudo aquilo que a gente pensa, tem o mesmo peso, a gente não consegue mover, isso trava, acaba criando uma trava que a gente não se move. E aí a gente faz esse paralelo de eu não me movo porque eu não tenho clareza. Não, é porque eu tenho muitas coisas com o mesmo peso dentro da minha mente. E isso quer dizer que você pode ter planos, projetos, ideias excelentes, muito boas. E vem de um desejo que é legítimo, mas ainda assim, mentalmente, se sentir cansada, porque tudo isso está aberto, é como se fossem várias abas abertas dentro da sua mente. Então você tem muita coisa aberta simultaneamente. É preciso peneirar, ver aquilo que realmente é importante e começar a fechar abas. E um erro que eu tenho percebido ao longo do tempo com as minhas mentorandas, com as minhas alunas, é tentar resolver isso pensando mais. Parece, né? É meio contraintuitivo, mas é exatamente isso. Pensar mais atrapalha. Ler mais, tentar buscar mais conhecimento sobre o tema, sobre tudo isso, acaba atrapalhando o processo, porque é como se você abrisse mais abas na sua cabeça. Então você tem muita informação aberta e isso acaba realmente criando confusão e impedindo que você tenha essa clareza sobre aquilo que você quer produzir, sobre aquilo que pode nascer, algo que possa vir à tona. E é justamente quando você entende aonde está esse ponto de travamento é que você começa a ter clareza. E não quando você toma uma decisão sobre tudo, mas sim olhar para o ponto de travamento. Essa é a questão. É aqui que a gente começa a trabalhar tudo isso para ganhar a clareza necessária para que esse projeto autoral, para que essa perspectiva de trabalho, de carreira que você tanto quer, comece a abrir e se desenhar mais nitidamente na sua frente. E um ponto importante que eu vejo nessa busca por clareza, principalmente quando envolve um projeto autoral, costuma ser uma nebulosa mesmo. Por quê? Porque os nossos projetos, eles mexem de alguma forma com a nossa identidade e com a nossa vulnerabilidade. Então, aquele desejo de querer controlar tudo, geralmente ele é um mecanismo de defesa, porque a gente pensa o seguinte: se eu planejar cada detalhe, controlar cada detalhe, eu sinto que eu não vou falhar. Então, o nosso projeto autoral, geralmente, ele está muito ligado, a gente faz uma ligação interna com a nossa identidade. E é aí que começam os problemas. E para que a gente consiga ganhar a clareza necessária, sem cair nessa armadilha de controle excessivo, o segredo é mudar o foco da previsão para a percepção. E aí eu vou colocar aqui algumas estratégias para que você pode colocar em prática, que você pode usar agora para te ajudar a navegar nesse processo, para que você tenha um pouco mais de clareza sobre o seu processo autoral. É o mesmo processo, algumas estratégias que eu uso na minha mentoria, com as minhas mentoradas. Inclusive, se você quiser
conhecer melhor esse projeto, conhecer e entender melhor como é que funcionam as mentorias, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você entrar em contato e conversamos sobre o seu projeto autoral, como é que ele pode nascer. Então, vamos às práticas, né, que você pode realizar agora para adquirir um pouco mais de clareza sobre tudo isso. Uma estratégia que eu gosto muito de usar é a prática da via negativa. Muitas vezes nós não sabemos o que a gente quer, né? A gente tem várias ideias, principalmente se você é como eu e como as minhas mentoradas, que tem um caos mental, é multipotencial, pensa em muitas coisas, tem muitos conhecimentos, cruza muita informação. Então o que acontece? Quer demais, pensa demais, tem muita coisa e não consegue decidir. Então, é difícil saber aquilo que quer, mas nós sabemos exatamente aquilo que a gente não quer. E aí é que vem o pulo do gato. Ao invés de tentar definir um projeto perfeito agora, exatamente o que eu quero, aonde eu quero fazer, começa listando aquilo que é inegociável para você. Inverte a lógica. Vamos olhar para a via do negativo. Então, responda essas perguntas. Se você quiser, você pode fazer já agora. Dá pause no vídeo e já vai fazendo. Porque aproveita que você está nessa energia desse campo, pensando no projeto e capta exatamente aquilo que você precisa captar. Que tipo de rotina você se recusa a ter? Uma pergunta importante. Segunda pergunta, que tipo de público ou de problema você não quer lidar? E a terceira pergunta é, quais valores você não está disposta a comprometer? Então, olhando para esse projeto, responda essas perguntas de maneira muito clara, de maneira muito franca, para que você tenha clareza daquilo que você precisa tirar. Porque tudo que envolve uma rotina que você não está disposta a ter, um público, um problema que você não está disposta a lidar e valores que você também não está disposta a comprometer, você já está excluindo muita coisa. Então, de todo esse universo de pensamento, de ideias, de projetos que você tem na sua cabeça, você já consegue limpar muita coisa. E aí começa a vir a clareza. Porque ao eliminar aquilo que não serve, o caminho que resta, ele se torna um pouco mais nítido, muito mais nítido. A segunda estratégia que você pode usar nesse momento é diferenciar direção de destino. Geralmente, o controle, quando a gente quer controlar resultados, controlar as coisas, e normalmente a gente não tem controle de nada, quando a gente está nesse processo de querer controlar, a gente tende a fixar um destino. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você entender. Eu quero ter X seguidores, ganhar X por mês com esse projeto, quero tal resultado. Não que definir metas e acompanhar métricas não faça parte do processo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa ter métricas e a gente precisa acompanhar essas métricas para saber se a gente está indo na direção correta. Mas não agora. Esse é o erro de quem quer criar um projeto e começa a estabelecer tudo isso antes de colocar em prática, antes de abrir, antes de saber qual é esse projeto. Começa a definir destino. Eu quero isso, eu quero X, eu quero Y, eu quero... Não, agora não é a hora disso. Isso é numa outra etapa. Agora o que você precisa é de uma clareza sobre um direcionamento, sobre qual direção eu quero seguir. Então, o que seria isso na prática? Por exemplo, você pode definir que eu quero ajudar pessoas a se comunicarem melhor através da escrita.
Então, se dentro das minhas possibilidades, dos meus projetos, das minhas habilidades, daquilo que eu quero ajudar e contribuir, pode ser a escrita. Então, ajudar as pessoas a se comunicarem melhor através da escrita. Percebe que eu não estou criando um destino para o meu projeto ainda. Eu estou criando um direcionamento. Da onde eu quero partir, para onde eu vou. Entende? Então, isso ajuda a clarear e a trazer mais clareza para você dentro desse seu processo. Começa a internalizar que esse seu processo, ele vai mudar, ele vai ganhar forma à medida que você for executando, né? Pensa nele como um organismo vivo, não como um prédio, uma estrutura que você começa a erguer e não tem alteração, né? Não, esse é um projeto que ele vai se transformando, ele vai se adaptando conforme você vai executando, conforme o tempo vai passando e você vai colocando as etapas em prática. E a terceira estratégia que você pode usar aqui, e que eu uso muito com as minhas mentoradas nos meus processos, é substituir, nesse momento, o planejamento por experimentos. Eu uso muito isso porque existe uma confusão. As pessoas confundem, acham que clareza é um pré-requisito para a ação. E não, é o contrário. A clareza é um subproduto da ação. Então, primeiro eu entro em ação, eu começo a fazer, eu começo a experimentar e a partir desse processo é que vem a clareza e não o contrário. E isso é algo que as pessoas confundem muito isso. Quando você tenta ter muita clareza no começo, você trava. E é ali que acontece exatamente as travas. É por isso que o seu projeto não sai, o seu projeto não anda. Por quê? Porque você quer ter a total clareza. E isso é uma forma de controle, querer controlar tudo, ter clareza sobre tudo nesse primeiro momento é o que faz esse travamento e impede você de começar. Então, primeiro a gente age, primeiro você começa a experimentar, entrar em ação e a partir desse movimento que você faz é que a clareza vai aparecendo, ela vai se mostrando e se posicionando. É como se a partir do momento, é como um avião, né? O que acontece com um avião no ar? Ele não vê o trajeto inteiro. Ele vai se deslocando e conforme o deslocamento é que o piloto consegue visualizar um trecho mais à frente. Ele não vê o caminho inteiro. Ele precisa desse movimento para que ele possa ver o próximo trecho. Então aqui nos projetos é a mesma lógica. Eu começo um movimento e a partir desse meu movimento eu começo a enxergar mais, a ter mais clareza sobre para onde e como eu posso navegar com essas minhas ideias, com esse meu projeto. Então, começa com algo pequeno. Então, naquela ideia de que eu ajudo pessoas a se comunicarem melhor através da escrita, o que eu posso fazer? Criar uma pequena newsletter. A partir desse movimento, eu começo a sentir a resposta das pessoas, como elas sentem essa minha comunicação, essa minha proposta, aquilo que eu quero entregar, aquilo que eu penso como solução para o problema que as pessoas têm. E aí eu quero aproveitar né, e fazer uma indicação, né? Tem um livro excelente, que depois vou colocar aqui para vocês, que é Apaixone-se pelo problema e não pela solução. E isso é um equívoco muito grande que a gente faz. Como o projeto é nosso, a solução que a gente está criando é nossa, a gente tem uma aderência muito grande a essa solução. E aí a gente quer que a solução seja a definitiva. A gente fica apaixonado pela solução como uma parte nossa, quando na verdade a gente precisa tirar o foco dessa solução e olhar para o problema.
Quando a gente olha para o problema por vários ângulos, de várias formas, a gente consegue entender melhor e criar uma solução mais adequada. Então, esses pequenos movimentos agora, esses pequenos experimentos que você faz antes da clareza total, ajuda você a ajustar o foco na solução, para uma solução mais adequada, e não aquela solução pré-concebida. E nesse movimento entra aqui o quê? A quarta estratégia. Qual é a quarta estratégia? Externar para poder enxergar. A partir do momento que eu entro nesse movimento e começo a colocar para fora, eu começo a enxergar melhor as possibilidades, as variáveis, o que funciona melhor. Porque a nossa mente, ela é de fato um péssimo lugar para organizar ideias complexas. Ela é muito boa para gerar essas ideias, mas não para armazená-las. Então, uma parte da estratégia que você pode usar nesse momento para ganhar essa clareza escreva tudo que está na sua cabeça sobre esse projeto sem nenhum filtro. Simplesmente põe para fora. Não tenta escrever bonito, fazer uma grande apresentação. Você não tá montando algo para um grupo de investidores, empresários, nada disso. Simplesmente pegue tudo que está na sua cabeça e põe para fora. Transcreva, para você poder esvaziar a mente. A mente, ela é muito boa para produção, mas quando você armazena, ela entra em conflito, ela começa a bugar. Então, quando você esvazia, você põe no papel, você limpa, você dá espaço para que a sua criatividade volte a renovar e ela consiga, a partir daquilo que você extraiu dela, criar sinapses novas, mostrando para você variáveis e possibilidades. Então, você tira tudo sem filtro, desce tudo para o papel, que ela consegue depois olhar para aquilo e processar melhor, cruzar melhor. Quando está tudo ainda dentro da mente, ela fica bugada, porque ela está muito preocupada em armazenar e não em olhar e cruzar a informação, fazer uma análise do que funciona melhor com o que faz parte, do que não faz parte, o que entra em determinado momento ou no outro, entende? Porque ela fica em conflito. Ou eu guardo tudo isso, ou eu começo a cruzar esses dados e ver como que eles se comportam nesse cruzamento. Então, é importante fazer essa limpeza. Colocar no papel é uma forma de você limpar, esvaziar a mente para que ela possa realmente trabalhar de uma forma mais complexa com todos esses dados. E aí, para isso, você pode usar mapas mentais, né? Fazer desenhos, né, de mapas mentais, onde você consegue cruzar essas informações e entender melhor o que uma área que você conhece, um conhecimento que você tem, como ele pode se comportar, como ele pode se cruzar e criar algo que realmente atenda a essa demanda, a esse problema específico que você está tentando resolver. Então, os mapas mentais, eles ajudam você nesse processo de complexo, né? De cruzar esses conhecimentos que você tem, essas ideias que você tem, que provavelmente são muitas, né? Se você é exatamente como são as minhas mentoradas, como eu sou, que tem esse caos mental, é uma pessoa multipotencial, que tem muitos conhecimentos, você, através de um mapa mental, tirando da mente, descarregando, deixando ela vazia, para que ela possa olhar para aquilo e realmente entender aonde tudo isso faz sentido, o que faz sentido com o que, aonde. E aí, a quinta estratégia, algo que eu acho que é sumamente importante você ter isso em mente, né? Você trazer isso. O seu projeto autoral não é você. E aqui é a parte onde eu tenho percebido assim, e eu digo para você por experiência própria, é a parte mais difícil de você abrir mão do controle.
não querer controlar. E por que é tão difícil abrir mão do controle? Porque quando a gente trata um projeto autoral como se ele fosse uma extensão do nosso valor pessoal, qualquer incerteza parece que vai ferir a nossa identidade. Então a gente precisa ter muita clareza nesse momento, entender isso. Essa é uma dica de ouro, sabe? Porque é algo que eu percebo demais e que lá atrás eu também vivi esse dilema. A gente incorpora o projeto autoral como sendo algo nosso, como uma parte, uma extensão do nosso valor pessoal. E aí isso acaba se fundindo com a nossa identidade. Quando isso acontece, qualquer falha, qualquer erro, qualquer probabilidade de fracasso, a gente associa a nós próprios. E não é assim. O projeto ele é apenas uma ideia. Ele é apenas algo que você está concebendo. Então, de novo, eu faço referência àquele livro, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Então, o seu projeto é a solução, ele não é o problema. E ele pode ter, esse problema pode ter várias soluções. E aí, cada solução, ela serve para um nicho, para um grupo de pessoas, ela não serve para todo mundo. Ela não se adequa a tudo. Então, eu não posso estar fechada e apegada à minha solução. Eu preciso olhar com os olhos da pessoa que vai receber essa solução. E aí, às vezes, a solução que eu estou criando não é muito, vamos dizer assim, a melhor. E se eu estou vinculei essa solução ao meu valor pessoal, a quem eu sou, aquilo que eu entrego como pessoa, como ser humano, esse projeto fica comprometido. Por quê? Porque eu fico muito apegada a essa solução que eu estou criando nesse momento. E eu preciso deixar isso aberto. Afinal de contas, nós estamos num universo de infinitas possibilidades. Então, quando a gente se abre, infinitas possibilidades para o mesmo problema se abre, com a gama de conhecimentos, de experiências que nós temos, podendo cruzar tudo isso. Então, essa é uma parte importante. Abrir mão de tentar controlar isso, porque nós não temos esse controle e a gente precisa estar aberto àquilo que pode surgir durante o processo. Lembra que eu disse que o projeto é um organismo vivo, que ele vai ganhando forma ao longo do tempo? É exatamente sobre isso. E o grande erro está em que eu querer engessar, empacotar tudo isso, principalmente no início, porque eu ainda não tenho clareza sobre tudo. Eu preciso abrir esse espaço para que essa clareza comece a aparecer. E é através dos meus movimentos, das pequenas ações que eu vou fazendo, que essa clareza vai se mostrando, que o caminho vai se abrindo, ele vai se mostrando naturalmente. Então, é importante você olhar para esse processo, né? Para esse desejo, para esse seu projeto, como algo que passa por você. Ele atravessa você, ele passa por você, mas para servir alguém lá na frente. Então, a pergunta que você precisa responder é: como esse meu projeto ele pode ser útil para uma outra pessoa? E aí, nesse movimento, você tira o foco do eu, aliviando essa pressão e essa tensão interna, e nesse momento aparece uma clareza. Então, é como se tirasse um véu. E agora eu vou deixar aqui com você, quero deixar aqui com você um pequeno exercício para você refletir, fazer. Se você quiser fazer já, é legal também, você pode ouvir as perguntas, dar um pause, responder, depois você dá play e continua, né?
A ideia é não pensar muito, por isso que eu tô falando para você fazer agora. Dá um pause, ouve a pergunta, dá um pause e já responde, para vir alguma coisa mais instintiva, né? Primeira pergunta: o que mais te entusiasma nesse projeto hoje é? Segunda pergunta: o medo que me faz querer controlar tudo é o medo de? E a terceira e última pergunta: o menor passo que eu posso dar essa semana, que não exige que eu saiba o resultado final, qual é? E já aproveita e me conta aqui que eu quero saber como que você se sente em relação a esse menor passo. É algo que você consegue enxergar como viável para agora? Que passo é esse? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E tenha sempre em mente que a clareza começa quando você entende onde estão os seus pontos de travamento e não quando você decide tudo. E se você quiser entender melhor como é que estão esses pontos de travamento, eu vou deixar também no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, um link com um diagnóstico gratuito para você fazer e entender onde a sua clareza está se perdendo hoje. E se você gostou desse vídeo, se você está aqui comigo até agora, não esquece de deixar o seu joinha que ajuda pra caramba o canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda terça-feira tem conteúdo novo saindo por aqui. Nos vemos então na próxima terça-feira.